Oi, hoje é a resenha do conto A Nova Califórnia, de Lima Barreto. Essa história acontece na cidade de Tubiacanga, no interior do Rio de Janeiro. Uma cidade bem tranquila, onde todo mundo se conhece, mas que de repente recebe um novo morador vindo de longe, um certo Raimundo Flamel. Mas o boca a boca começa a correr a cidade e todo mundo se pergunta, afinal, quem é esse cidadão que vem de longe, o que ele faz, o que ele quer aqui? Muitas pessoas ilustres da cidade pensam em reclamar com o prefeito ou com o delegado sobre essa figura misteriosa. Até que o boticário da cidade descobre que ele é uma pessoa importante nesse mundo da química. Com esse aval de um também ilustre da cidade, as pessoas passam a aceitar esse tal Flamel e ninguém mais passa a olhar torto para ele. Os anos passam e ele continua um mistério, mas ninguém mais liga para ele. Até que um dia Raimundo Flamel procura esse mesmo farmacêutico que o ajudou um dia para contar um segredo, precisando de seu apoio. Vejam só vocês, ele é um alquimista, aquele especialista que consegue transformar alguma coisa em ouro. Mas eu vou parar de contar a história por aí, porque senão estraga a surpresa de quem for ler A Nova Califórnia. Lima Barreto escreveu A Nova Califórnia em 2010 e é um dos contos que consta aqui desse livro que nós estamos analisando um a um durante esse ano. Pelo título, Califórnia, um alquimista, já dá para perceber que vai acontecer uma corrida do ouro. Podemos dizer que é o tipo de texto que telegrafa o que vai acontecer em algum ponto da história, no caso, é lá no desfecho. Não dá para negar isso. É curioso que esse texto é um pouco longo, é até dividido em 3 atos, mas se você for analisar, ele acaba não contando muita coisa não. Ele enrola bastante. Na primeira parte, Raimundo Flamel chega a Tubiacanga, na segunda ele pede ajuda ao boticário e na terceira parte ao desfecho, que aliás é a parte que tem mais detalhes e mais outros personagens são relatados. Ainda na primeira parte, um personagem até ganha um certo destaque, o Sr. Bernardes, um cara bem culto da cidade que vive corrigindo como as pessoas falam. E por ser uma figura chata que mete o bedelho onde não é chamado, parece que ele vai descobrir um pouco do mistério do Flamel, mas na verdade ele é até esquecido durante o conto. É meio frustrante o que acontece com esse personagem, uma coisa totalmente estranha dentro desse conto. Inclusive o próprio protagonista, de repente ele some. Então todo esse terceiro ato, o desfecho, acontece sem 2 personagens que a gente contava como importantes. Muito esquisito. Podemos dizer que é o tipo de conto que está mais preocupado em passar uma moral ao final e até descarta os seus personagens. Falando em frustração, vale lembrar que esse conto do Lima Barreto, assim como outras obras dele, serviram de inspiração para uma novela da Rede Globo, A Fera Ferida, que foi exibida em 1993. E justamente o protagonista da novela era um sujeito chamado Raimundo Flamel, que ia para uma cidade chamada Tubiacanga. E sim, nessa obra televisiva os personagens foram bem desenvolvidos e bem aproveitados, fazendo um pouco de inveja ao conto original do Lima Barreto. E uma coisa a se dizer sobre contos e até mesmo romances. Uma primeira parte pode ser bem interessante, mas quando lemos a segunda, percebemos que a coisa melhorou bastante de lá para cá. Depois a terceira parte, percebemos que o conjunto da primeira com a segunda ganhou um grande complemento. Ou então a gente pensa que, poxa, estava tão bom e agora piorou. No caso aqui desse conto do Lima Barreto, a primeira e segunda parte pareciam ok, mas quando veio a terceira, derrubou a primeira e a segunda parte. Não foi o caso de uma evolução. E o principal mérito dessa terceira parte é valorizar justamente o tema da corrida do ouro, que o título do conto expõe, A Nova Califórnia. Minha avaliação do conto, se fosse apenas pela primeira e a segunda parte, eu com certeza daria apenas
2,5 asterisco. Mas, como a terceira parte dá uma boa revigorada no texto, deixa ele muito mais interessante, eu arrisco em deixar em 3 asteriscos. Bom, é isso. Essa semana fechamos os 3 primeiros contos do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Semana que vem, na segunda-feira, continuamos. Até mais!